na sala de aula. Primeiro, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam da primeira unidade. O microfone de vocês está desligado. Eu tinha que ter feito uma reunião online logo no primeiro dia, né, da nossa disciplina, mas eu adoeci. Fiquei mais de 10 dias, eu acho que com uma virose, não sei o que foi, e ainda estou com um pouquinho de resquício dela, mas aí já estou bem, estou 99,99% melhor. Mas eu queria ter feito a primeira online com vocês. E aí, vocês já acessaram o conteúdo da primeira unidade? Eu queria que vocês falassem alguma coisa a respeito. O que vocês acharam? Não acharam nada? Linguagem difícil, linguagem fácil, o que vocês acharam? Estão me ouvindo? Alô? Oi, sempre, professor, estou ouvindo. Ah, sim. Tem um problema aqui na coisa, mas... Estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Uhum. Tá. Meu computador está dizendo que eu não posso colocar o fone de ouvido muito alto, que é prejudicial, mas eu sou rebelde. Bom, então vamos aqui fazer primeiro uma revisão da nossa primeira unidade, né? Nós tivemos aqui noções. Pode colocar noções, porque tudo aquilo que nós compreendemos, apesar de existir uma pessoa passando um conhecimento e vocês assimilando, o que vocês vão assimilar é aquilo que está de acordo com o entendimento de cada um. Não é? Por isso que são noções. Algumas coisas que se ministram nas salas de aula são recebidas de forma particular por parte de cada aluno. E nós estamos falando aqui sobre material didático digital, aqui na unidade 1, de linguagem hipertextual, e essa linguagem hipertextual, ela vamos dizer assim, ela se ramifica, porque a linguagem hipertextual, ela envolve texto, áudio, vídeo, não é? Imagens de diversos tipos, imagens de vídeo, imagens, gravuras, gráficos, tabelas, certo? Quadros. E aí fica... É algo muito diversificado, principalmente agora, que nessa época de internet, de acesso às mídias digitais, é algo que fica muito mais amplo, com muito mais acesso a fontes, mas também, ao mesmo tempo, muito mais facilidade de se enganar com essas fontes, de acessar fontes duvidosas, e com dificuldade até de não ser fonte duvidosa, mas escolher qual fonte certa você vai consultar, exatamente por causa dessa linguagem hipertextual. E aí, produzir um material didático digital requer sempre esses cuidados, né? Com essas questões dessa linguagem, né? Algo que nós priorizamos muito no... Vocês estão me ouvindo direito? Estão me ouvindo? Ok. Algo que o Centro de Educação à Distância
prioriza muito na linguagem é a linguagem dialógica. Vocês sabem dizer o que é uma linguagem dialógica? Vocês sabem informar o que é? Linguagem dialógica. Linguagem dialógica é uma linguagem de diálogo. É uma conversa, é algo mais acessível. Deixa eu pegar aqui um exemplo até do texto aqui que eu postei aqui. Olha só a linguagem, como eu escrevi esse texto. Olá, cursista de Tecnologia Digital no Ensino Básico. Você viu na disciplina e tal, é esse diálogo estabelecido. Uma primeira característica da linguagem dialógica é exatamente essa. A forma como você se dirige a uma pessoa, principalmente na educação à distância. Quem não ensina à distância não tem muito essa noção e essa necessidade. Mas no curso de educação à distância, é muito importante que você se aproxime do seu aluno. E aqui nós começamos, aqui na introdução. Estou lendo o texto da unidade 1, Materiais Didáticos Digitais e Linguagem Hipertextual. Eu vou compartilhar até a tela aqui com vocês. Espera aí, rapidinho. Só um momento. Cadê o texto? Onde foi que eu coloquei o texto? Cadê o texto? Alguém quer acessar? Quer? É Josiane. Josiane quer acessar. Muito bem. Deixa eu acessar aqui o texto, então. Cadê, meu Deus? Onde está? Ah, está aqui. Materiais didáticos e tal. Só um momento. E agora, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aí a gente mantém essa mesma estrutura aqui. Cadê a tela? Já automaticamente vai gravar, né? Ok. Só um momento. É que eu estou com tanta tela aberta aqui que eu estou me perdendo. Achei. Ok. Espera ele agora. A boa vontade do sinal de internet para acessar aqui. Aqui, apareceu. Está aparecendo aí para vocês, não está? Ok. Então, deixa eu aumentar aqui. Ok. Olha só, um exemplo da linguagem dialógica. Existe uma diferença entre a linguagem estritamente científica, acadêmica, de artigo e de outras produções escritas para a linguagem dialógica. Isso não quer dizer que a linguagem dialógica vai diminuir a robustez teórico-metodológica do assunto que ele está tratando. Ele não pode fazer isso. Tem que haver um equilíbrio entre essa robustez, informar o conteúdo de uma forma mais acessível e, de preferência, uma linguagem de uma pessoa para outra. Uma diferença entre... Eu acho que tem alguém querendo acessar aqui, só um momento. É o Micael Ferreira. Deixa o Micael entrar aí. Cadê o Micael? Muito bem, muito bem, muito bem. Cadê? Não apareceu. Então, vamos voltar lá para a nossa... Micael conseguiu entrar? Ah, tá ok. Acessou. Vamos lá. Então, olha só. Introdução. Olá, cursista de Tecnologia Digital do Ensino Básico. Você viu na disciplina Subjetividade e Tecnologias Digitais, tal. E aí, olha, nós temos, apesar desse aspecto conversacional, nós temos aqui o conteúdo, com teoria, com bases, com metodologia, com fontes, certo? E tem que haver esse equilíbrio.
Existem aqui nesse texto alguns links com exemplos, né, de recursos digitais que nós podemos utilizar para montar nosso material didático. Mas isso aqui, tá aqui, ambientes virtuais, editores de texto, e-books, criadores e tal, eu acho que se vocês já acessarem esse texto e acessaram esses links, já devem ter alguma noção. Mas o que eu quero falar agora, principalmente, é sobre a linguagem que vocês vão usar na escrita, no texto. Certo? Esse texto não é só para você conversar, para você instigar também o seu aluno, quando você for produzir seu material didático. Isso não quer dizer que agora, quando você for fazer um artigo científico, você vai usar a linguagem dialógica. Está entrando mais uma pessoa aqui, quer ver? Alguém quer participar desta chamada daqui. É a Francisca. Deixa eu permitir. E aí, quando você fizer um artigo científico, por exemplo, você não pode se prender muito a esse tipo de linguagem, a não ser que, vamos dizer assim, você faz nesse curso de tecnologias digitais, que é uma especialização, se você tiver um orientador, e se esse orientador, em concordância com você, em concordância com a banca que vai lhe avaliar, né? Se houver essa banca de avaliação, porque no final vocês vão fazer um projeto, e vão apresentar um projeto. Se eles concordarem que você se ponha no texto, como foi no caso do meu doutorado, um doutorado requer uma linguagem bem densa, bem acadêmica, bem científica, mas o meu orientador e o grupo, que é o líder do grupo de pesquisa, porque eu ainda participo, eu terminei o doutorado em 2022, mas ainda faço parte do grupo de pesquisa. Ele é uma pessoa muito versada em vários assuntos, conhece muito sobre linguagem, sobre subjetividade, ele é psicanalista, mas ele gosta que nós nos coloquemos no nosso texto. Ou seja, vocês vão perceber, se acessarem algumas produções acadêmicas, algumas teses, algumas dissertações, a linguagem assim, fizemos uma pesquisa e tal, levantou-se dados, compreendeu-se que, ou seja, uma linguagem impessoal, a pessoa não aparece. Mas no caso do meu orientador de doutorado, quanto mais nós nos expuséssemos, melhor. Ou seja, ele queria que nosso trabalho fosse a nossa cara. Eu pesquisei, fiz um levantamento, participei de reuniões, entrevistei, é tudo na primeira pessoa. Em alguns casos, pode se colocar em pessoalidade, mas aí vai depender daquele contexto, daquela parte do texto. Mas vocês vão perceber que existem textos acadêmicos, que a maioria dos textos acadêmicos, científicos, eles são impessoais. E aí, não vão se encantar com a linguagem dialógica. Deixa eu só desligar aqui uma página. Não se encantem com a linguagem dialógica sem entrar em um acordo com o seu orientador, viu? Para escrever o seu texto científico. E aí, a linguagem dialógica também tem que instigar o aluno, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu coloquei aqui no texto. Olha só outro exemplo aqui. Atenção, nossa linguagem cotidiana já incorporou o uso do termo tecnologia, tal. Essa chamada aqui não é uma característica de um texto científico. É um exemplo de um texto mais acessível. Por quê? Eu estou chamando a atenção do leitor. Dificilmente você vai encontrar um trecho de uma dissertação, de uma tese, no meio da dissertação da tese, assim, atenção, nossa linguagem está... Ao longo das leituras e atividades, você encontrará o termo ora em seu sentido original, ora em seu sentido restrito, certo? Porque esse tipo de texto aqui não é comum em teses e dissertações.
a não ser, como eu já falei, de acordo com o seu orientador, dependendo do entendimento dele sobre tese de dissertação. E também que não tire a seriedade do seu trabalho e a robustez teórico-metodológica do seu trabalho. Então, você pode incluir esse tipo de... E de acordo também, né, com a área de conhecimento que você for fazer o seu trabalho, você pode incluir esse tipo de texto. Uma vez eu vi uma dissertação de uma colega de trabalho, de mestrado dela. Como ela era da área de design, o sumário, ela fez uma coisa fantástica no sumário. Ela colocou uma mão colorida, porque ela era de design, e cada dedo era uma seção. Era o título de uma seção. E ela fez aquilo de forma artística no sumário. E geralmente você não vai encontrar isso em dissertação e tese. Uma outra vez também, eu vi uma defesa, uma apresentação de um trabalho já concluído de doutorado, que um dos capítulos era uma página em branco. E a gente ficou sem entender o que era. A orientadora da pessoa, disse: esse capítulo está em branco porque ele é um vídeo. Aquele capítulo, então, foi substituído por um recurso audiovisual. Isso em acordo com a orientadora, com a banca de avaliação também. Já o meu orientador, quando eu sugeri isso para ele, ele disse que ele não queria. E eu sou da área de comunicação, sou formado em jornalismo. Achei bem interessante, mas o meu orientador não quis. O meu orientador é da área de educação e psicanálise. Ok? Vamos avançando aqui. Sobre a questão de instigar. O texto tem que instigar. O hipertexto, a linguagem, deve estar lá no final. Vamos ver. Deixa eu levar logo lá para o final. Aqui, ó. Pense sobre como você pode integrar esses recursos em sua prática docente. Isso é uma das características também, envolver o leitor na sua linguagem dialógica. Como você pode integrar esses recursos? Que tipo de material? Mais dialoga com o perfil do... Isso é muito importante, viu? O perfil do seu aluno. Na produção de material didático é muito importante. Uma vez eu fui apresentar material didático numa escola do ensino médio, e o professor disse para mim, era uma espécie de joguinho eletrônico que eu fui apresentar, didático. Aí o professor disse para mim, o professor lá da escola, onde eu ia apresentar o projeto, ele disse: mas professor, os meus alunos disseram que não gostam de aprender pelo computador, eles preferem a leitura, a aprendizagem tradicional, exercício, leitura. Então, você também tem que ver qual é o seu perfil. Eu não sei qual é o perfil de vocês, também, para a minha produção de material didático. O meu estilo de produção de material didático, eu gosto muito de audiovisual. E também eu gosto de um texto, mas um texto bem elaborado, um texto fluido, né? É um texto que você, ao ler, você consiga entender a linha de raciocínio encadeada, porque eu acho que vocês já se depararam com algumas leituras. Alguém quer participar? Vamos ver aqui quem é. Alguém quer participar dessa chamada? Aqui. É a Jéssica. Pois é, você vai ver que algumas leituras você vai compreendendo e chega num trecho ali que você empaca. Parece que você bate numa parede. E aí, para acessar o próximo parágrafo, você não consegue, porque aquele raciocínio do autor ficou meio uma incógnita. Não sei se vocês já viram um texto assim. Você vai lendo, mas chega numa parte que o autor diz alguma coisa, e aí você
simplesmente você empaca. O texto não é fluido, ele não tem coerência, ele não tem conectivo com o assunto anterior. Isso é muito importante. Olha, saber escrever um texto com conectivo para dar sequência lógica e o encadeamento de uma linha de raciocínio, isso é uma arte que todo professor tem que dominar. Por incrível que pareça, eu sou revisor de texto de professores doutores. Não é querendo me vangloriar disso, mas é que, tradicionalmente, eu trabalho com revisão de texto e eu pego muito texto de professor que eu fico perguntando, meu Deus, o que que ele quis dizer com isso? Textos que não têm, parágrafos que não têm conclusão. Se você não sabe, nós falamos que o texto tem introdução, né, desenvolvimento e conclusão, mas cada parágrafo tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, para haver uma sequência lógica, um encadeamento de ideia. E aí você tem que dominar essa arte. Todo professor precisa dominar essa arte de escrever. Vamos aqui. Já falei da instigação, né? Como você pode integrar. Então, essa é uma característica do texto dialógico. Vamos fechar aqui agora. Deixa eu parar de apresentar, ok? O que mais? Lá da nossa primeira unidade, né? Nós temos também exemplos de materiais didáticos digitais, né, no nosso texto, que eu já passei até ainda há pouco, eu não quero me prender muito nisso, porque nós temos, hoje a aula é sobre a nossa segunda unidade, né, é sobre acessibilidade. E lá também eu tenho as sugestões de exercício. Vamos falar aqui sobre as sugestões de exercício de novo, deixa eu compartilhar de novo a tela. Cadê? Vamos lá. Compartilhando a tela. Vamos lá. Ok. Ok. É o sinal de internet aqui comigo que está muito lento. Deixa eu ampliar aqui. As sugestões de atividades. Aqui embaixo. Aqui, um exercício. Que tal agora escolher um conteúdo que você selecione e produzir um dos materiais didáticos aqui apresentados, para compartilhar os recursos como resultado, certo? Nós temos inúmeros softwares no nosso celular que podem nos ajudar. Eu gosto muito de utilizar PowerPoint. Tem gente que gosta do Canva. Eu não gosto muito do Canva, para mim é uma imitação do PowerPoint. Né? PowerPoint hoje em dia tem recursos fantásticos. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um exemplo de uma apresentação que eu fiz, para vocês verem como o PowerPoint faz maravilhas para a sua apresentação. Aliás, algo que eu deveria fazer também com vocês era uma aula sobre apresentação. Quem quiser uma aula sobre apresentação, deixa aí no chat. Sobre apresentação, tanto fazer a apresentação no PowerPoint, né, os slides, como se portar durante uma apresentação. Porque eu já vi pessoas em apresentação de tese, de dissertação, de pós-graduação, que ficava lendo no celular o que tinha que apresentar só oralmente. Então, aqui, olha, temos esses exercícios. Você escolher, não é um exercício avaliativo, é só para você, como o nome já diz, se exercitar, certo? Eu acho bastante lúdico, porque se vocês não sabem, a ludicidade é algo também que prende o aluno. A ludicidade não está só nos recursos digitais, a ludicidade está em tudo, e a tecnologia também está em tudo. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, vocês lembram disso, a pessoa pensa que tecnologia é só um laptop, um celular de última geração, essa tecnologia. E a tecnologia não é isso, a tecnologia é a sua capacidade criativa, em primeira mão. É a sua capacidade de olhar algo e daí daquele algo você pensar em melhorar aquele algo. E hoje em dia, ou seja, a tecnologia,
para quem não conhece, é a capacidade do aparelho, mas a origem da tecnologia é a capacidade do ser humano. Deixa eu avançar aqui. Ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Alguma dúvida? Ok, todo mundo entendeu perfeitamente. Então, vamos aqui avançar para a nossa aula, que seria alguém quer entrar, alguém quer acessar, alguém quer participar dessa chamada, quem é? Cianir, ok, permitir. Vamos ver. Algo que eu quero logo falar para vocês, antes que eu esqueça, é a nossa forma de avaliação, que eu sugeri com a professora Selma. Nós estamos acostumados a fazer as avaliações, aquele negócio, uma pergunta, 5 opções, você marca uma, ou então uma pergunta dissertativa, você discorre ali a resposta. Eu quero fazer uma forma de avaliação diferente. Eu quero separar grupos de vocês a respeito dessa disciplina e fazer podcasts online. E aí eu já sugeri à professora Selma de nós separarmos a última semana do nosso grupo, a última semana, porque a avaliação seria só num dia, mas aí eu quero separar uma semana mesmo, ou 4 dias, de acordo com a quantidade de cursistas, né? Para cada dia fazer um grupo e a gente fazer um bate-papo sobre a disciplina, em vez de você fazer uma prova ali objetiva. Essa é a minha sugestão. Quem quiser fazer esse tipo de prova, me informe logo que eu vou ter que elaborar. Agora, quem preferir trocar ideias, experiências, contar o seu relato de experiência durante esse curso, aquilo que você mais gostou de aprender, aquilo que você não gostou e aquilo que você não aprendeu, essa vai ser a nossa avaliação. Então, se vocês concordam, eu já quero que vocês entrem em contato com as tutoras, ou então se manifeste. Aqui eu preciso ter uma... Permitir, deixa eu permitir alguém que quer acessar também. Ok. Então, eu preciso que vocês se manifestem. Eu já mostrei aqui para vocês algumas das avaliações que eu fiz com alguns alunos de pós-graduação. Vocês já acessaram algumas? Foram podcasts que nós gravamos e eu postei no nosso canal do YouTube, no nosso grupo de pesquisa. Vocês já viram? Bom, para os que não viram, então, eu vou... Alguém quer acessar aí? Ok, então, só um momento aqui. Deixa eu acessar aqui. Ok. Opa, não é aqui. Rapidinho. Meus vídeos, estou acessando aqui para mostrar aqui para vocês. Meus vídeos, cadê meus vídeos? Ok. Cara, para mim, Só um momento aqui. Só um momento. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver, janela. Ué? Ah, não. Descobri o que é. Deixa eu ver se é essa aqui. Não estou conseguindo compartilhar. Espera aí, rapidinho. Ah, não, agora.
Sim. Pelo menos eu penso que eu estou conseguindo. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Então, espera aí que eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um momento. Porque eu acho que eu estou num outro... Estou num outro canal, sim. Deixa eu ver aqui. Mudar de conta. Ah, sim. Eu estava acessando do meu outro canal. Agora eu acho que vai dar certo agora. Só um momento. O sinal de internet hoje está cruel. Agora eu acho que vai dar certo. Espera aí. Isso aqui não é. Ué, cadê? Deixa eu ver aqui. Caramba. Agora eu acho que vai. Deixa eu só acessar. É que eu estou aqui numa sala. Opa, tá começando aqui. Peraí. Só um momento. Deixa eu. Ok. Vamos lá. Comunidade acadêmica e não acadêmica, bem-vindos ao Vozes em Conexão. Tá conseguindo ver? Iniciaremos uma série especial. Serão 4 programas com mestrandos e doutorandos em Imunologia Básica e Aplicada da UFAM. Você vai ficar por dentro de pesquisas em saúde humana e animal. O conteúdo dessa série sobre o programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada não foi somente científico. A vida acadêmica também tem seus momentos de aventura. E de enfrentar o desconhecido. Foram momentos de reflexão sobre os desafios. A academia também é local de conhecer pessoas que fazem a diferença na sua carreira pessoal e profissional. Alguns temas vão surpreender, instigar e, acima de tudo, informar. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Vozes em Conexão. Estamos aqui com a presença ilustre da Távila, da Lorena e do Henrique. Então, professor, é um prazer estar aqui, colegas igualmente. Eu me chamo Távila Cavalcante, atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada. Atualmente eu mudei para algo que não é tão clínico, mas que acabei, de uma certa forma, tratando também os meus objetivos específicos, trazendo também o perfil mais clínico para o meu trabalho. Mas, no modo geral, ele começou como pesquisa básica, modelo celular e modelo também de camundongo, no estudo pré-clínico, apenas a avaliação do potencial antitumoral e imunomodulador da própolis. E aí, quando você fala em própolis, você lembra, própolis é um produto natural. E de onde elas vêm? Das abelhas. E aí, especificando um pouco mais, são abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas da Amazônia. Mas existe uma grande lacuna
na literatura científica em relação ao potencial dos produtos naturais desses tipos de abelha. Além de que a meliponicultura, ela faz parte da agricultura familiar, então o meu trabalho, além de ter um potencial científico, ele também tem um potencial socioeconômico. E no caso eu estudo 3 espécies de abelha, e é um estudo translacional. E o que é um estudo translacional? É quando você estuda, além de modelo celular, que é a parte in vitro, você trabalha em vivo com camundongo e também de uma forma mais clínica, estudando também as amostras Deixa eu de avançar um pouquinho pacientes. aqui, Depois eu vou comentar mais, eu quero passar a palavra agora para a Lorena, por Perfeito. favor. para vocês perceberem como é que é a nossa produção. Muitos falam assim que o robô vai substituir o homem em cirurgias, né? Nessa área de traumatismo crânioencefálico, a gente pode ter certeza que é a única área que o robô não vai conseguir. Esse foi um dos primeiros podcasts, aliás, foi o primeiro podcast que eu fiz, o pessoal da pós-graduação em imunologia. Essa já é uma segunda turma. Eles todos Sejam são bem-vindos ao segundo de uma mesma podcast disciplina. com os estudantes do curso de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada aqui da Universidade Federal do Amazonas. Nós estamos agora aqui com a Lisandra, com a Suelen, com a Ludmila. O PPGiba, ele superou as minhas expectativas em tudo, assim, desde a questão acadêmica, porque ele já é famoso, assim, aqui dentro do nosso ambiente, por ser um curso muito bom de pós-graduação. Só que quando eu entrei no PPGiba, eu entendi por que ele é muito bom, porque ele tem pessoas esforçadas, ele tem um coordenador muito... Pois é, pessoal. Então, esse aqui, deixa eu falar a apresentação para a gente É continuar. longe. E a estrada? A estrada foi um desafio. Rio de Minas, Algumas chegaram em alguma parte da estrada. doutorado aqui na UFAM. E aí, o que vocês acharam? Vamos participar, pessoal. Então, quem estiver interessado em fazer esse tipo de gravação como nossa avaliação da disciplina, então eu gostaria de que vocês me dissessem o nome de vocês e nós vamos marcar os dias para nós fazermos a entrevista. No máximo, 3 de vocês por dia, entendeu? Os que não quiserem, porque teve gente também dessa disciplina, dessa turma aí de imunologia, que eles não quiseram gravar. Eles preferiram apresentar o trabalho mesmo na sala de aula e tal. E aí, também fica a critério de vocês. Quem quiser participar da entrevista... Opa, Francisca. Diga, Francisca. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, eu estou. Deixa eu só tirar uma dúvida, professor. No caso, essa gravação poderia ser tipo uma roda de conversa? É uma sugestão também? É uma roda de conversa. Tá, Mas aí é isso. pode ser gravado, isso? Vai ter que ser gravado porque eu quero fazer a edição e postar no nosso canal do grupo de pesquisa. Aí, no caso, a gente montaria o grupo dos acadêmicos, fazia todo o roteiro, aí depois montaria uma roda de conversa e gravaria, é isso? Mas aí essa questão de roteiro fica a cargo de vocês. A minha ideia... Para sair bem, para uma gravação sair boa, acho que tem que ter um roteiro, professor, para poder não ter falhas, coisas assim. Não, mas a questão de roteiro é exatamente como é que eu vou dizer? Essas conversas que nós tivemos aí foi uma livre conversação, mas de acordo com o projeto deles que eles estavam desenvolvendo, não foi assim uma coisa de qualquer jeito. Eles falaram, cada um, do seu projeto, entendeu? Entendi. Da sua vivência. Sim. E esse foi o roteiro que nós seguimos, exatamente para não deixar a pessoa presa ali a uma sequência de regras. Mas existe um tema central. O tema central é o seu trabalho na pós-graduação. O trabalho que eu digo, a pesquisa que está sendo desenvolvida. Entendeu? Tá, ok. Entendi. Mas é isso, vocês preferem. Porque realmente existem pessoas que precisam de um roteiro para seguir. Aí isso aí também não tem problema se vocês criarem um grupo com esse roteiro.
Não tem Tá, problema. ok. Eu só preciso ter acesso ao roteiro bem antes da entrevista, certo? Tá. Sim, É porque no decorrer da entrevista, às vezes acontece alguma livre associação, ou seja, nós estamos conversando com um assunto e de repente aquele assunto puxa um outro, que já vem agregar, que não vai dispersar o assunto, mas vem agregar o conhecimento. E aí aquilo que não estava no roteiro acaba entrando, né? É nessa questão, assim, de não bagunçarmos a entrevista. Mas se quiser fazer um roteiro, não tem problema, não. Sim, tá, entendi. Obrigada, professor. Nada. Alguém mais? Quer falar alguma coisa? Alguém? Micael? Fala, prof, tudo bem? Tudo bom. Então, prof, eu gostei muito da ideia, sabe? Porque, primeiro que a gente já vem fazendo provas direto, né? E isso seria diferente de fato, então seria um ganho. E o fato de ser um podcast eu acho muito maneiro, sabe? Muito legal, porque é uma conversa, claro que a gente vai expor situações lidas, né? Coisa que a gente já leu na disciplina, coisas que nós lemos nas outras disciplinas, não vai ser uma coisa assim, sabe, tirada do nada. Vai ser uma conversa ali norteada pelo conteúdo da disciplina. Mas mesmo assim se torna muito leve, né? Se torna muito, assim, a gente iria aprender mais nessa troca, conversando, expondo o que a gente lê, o nosso ponto de vista, nossa interpretação, o senhor ali mediando, outro colega trazendo um ponto de vista diferente. Acho que seria muito bom. Inclusive, eu pensei também, porque nesse podcast aí é um estúdio, né? E se por um acaso não rolasse, tem plataformas que a gente poderia gravar o audiocast, ou até mesmo, assim, aí agora eu vou, né, deixar a mente falar. Até um meet desse, gravado, como o senhor está fazendo, numa sala com eu, o senhor, mais 2, 3 pessoas, sairia Sim, material. no nosso caso, nós vamos ter que fazer no Meet. Sairia um material. Eu acho que o Discord também é uma plataforma que oferece, sabe, tanto vídeo quanto áudio. E acho que tem outras também plataformas que a gente conseguiria gravar, ou então realmente só salvar o áudio. Então são opções só para corroborar que eu queria muito mesmo, sabe? Olha só, por exemplo, tu falasse ainda há pouco sobre aprender, né, com essa leveza. O que eu aprendi, eu não sou da área de imunologia, eu sou de jornalismo. E o que eu aprendi sobre imunologia com esse povo, olha, esses mestrandos e doutorandos, eu fiquei assim, não só a área deles, mas o que eu aprendi sobre dificuldades, muitos deles trabalham no interior. A pesquisa, não é que eles trabalham no interior, é que a pesquisa deles é feita no interior, uma no Rio Preto da Eva, aquela moça que é de Angola, esqueci o nome dela, Ludmila, ela está fazendo a pesquisa dela na BR-319, falando sobre aquelas aventuras todas que ela precisa enfrentar. E aí eu aprendi muito. E eu cheguei a falar para eles, olha, eu quero, isso aí é só um corte de cada entrevista. Eu ainda vou jogar no ar, ainda vou postar as entrevistas completas deles. E eu disse, olha, isso aí precisa ser divulgado, o trabalho de vocês, não só o trabalho, mas essas informações que eles colheram, as situações que eles perceberam, que inspiraram eles a fazer as pesquisas deles, precisa ser divulgado. E aí, isso faz parte até de um projeto meu de extensão, esse podcast. Infelizmente, o projeto termina agora em dezembro e a nossa disciplina termina em janeiro. Aí não vai poder ser incluída dentro do relatório de projeto de extensão, mas eu vou colocar como como é que diz? Uma perspectiva de novos podcasts. Se fosse o caso de eu conseguir prorrogar o projeto, eu poderia incluir até vocês como participantes para você receber o certificado, mas eu não sei se isso vai ser possível. Vamos ver, eu vou tentar ver se eu consigo prorrogar por mais um mês, pelo menos, né, para
para que vocês consigam o certificado de participação também. Não garanto, porque o nosso projeto termina agora em dezembro, dia 30 de dezembro. Mas, se for o caso, eu peço lá uma prorrogação. Tomara que dê certo. Certo? Alguém mais quer falar? E aí, então, eu coloquei o link aqui no nosso chat, o link dessa entrevista. Vocês acessem o chat, para que vocês se inspirem e tenham noção de como é que são os nossos podcasts. Tá certo? Deixa eu avançar aqui. Alguém quer falar alguma coisa mais? Senão eu vou avançar aqui na nossa aula. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Parei de apresentar. Ok. Sim, isso mesmo. A avaliação final de vocês. Vocês têm os fóruns avaliativos das 2 unidades, e na última unidade, a avaliação final será essa. Não será uma prova, tá? Não sei, só vai ser a nossa conversa. O que é o tema da nossa avaliação? A nossa disciplina, aquilo que você aprendeu, aquilo que surpreendeu, aquilo que não surpreendeu, porque eu também preciso de um retorno, né, de vocês, para que eu também aprimore o conteúdo, o material, a forma didática, entendeu? Vai ser a sua compreensão da disciplina de produção de material didático digital. Certo? Agora, vocês podem ficar pensando assim, pô, mas aí, se eu não aprendi nada, como é que vai ficar? Como é que vai ficar minha nota? Vai tirar 0, mesmo participando do podcast? A questão não é você não ter aprendido, você com certeza vai ter aprendido alguma coisa. A questão é você se expressar. A questão é você colocar ali, na hora do podcast, a sua espontaneidade a respeito da disciplina. Esses alunos que estavam aí, teve alguns que foram receosos, mas quando eles viram o primeiro podcast que eu fiz, que eu deixei os mestrandos, né, aquela primeira equipe, eu deixei eles bem à vontade. Quando eles terminaram, eles começaram a sair, fazer propaganda do nosso podcast para os outros. Olha, foi muito legal e tal. Não é assim, eu não sei se acontece com todo mundo, né? Mas, pelo menos, a experiência foi boa. Eu também tive experiência com aluno de jornalismo, que eu sou professor de uma disciplina de jornalismo também, que de 30 alunos, só 2 quiseram fazer podcast. Aí, quando os outros viram como é que era o podcast, não dava mais tempo. Já tinha passado o prazo de se inscrever para fazer podcast, porque a gente também tem um cronograma a seguir, né, para lançamento. E foi isso. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver realmente a nossa unidade dessa aula. Deixa eu colocar aqui o texto 2. Deixa eu aumentar aqui. Vocês já leram esse primeiro texto, esse segundo texto? Quem já leu o segundo texto? Que começa hoje. Esse segundo texto já começa instigando. Olha a característica da linguagem dialógica. Esse segundo texto já começa instigando. Vocês Eu quero fazer todos os trabalhos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um momento, que eu estou aqui. Já achei aqui. Não estou conseguindo. Ok. Deixa eu acessar aqui a página rapidinho. Segundo texto já começa instigando. Olha. Imagine-se ouvindo, enxergando e andando perfeitamente. De repente surge um obstáculo que lhe impede de ouvir, enxergar ou se locomover durante um momento de estudo. Ou em alguma ocasião você se vê como o único estudante que não compreende o que está sendo dito, porque o conteúdo não foi apresentado de forma acessível ao seu modo de aprender. Ok?
eu inicio assim esse texto sobre acessibilidade. Existe agora a lei de acessibilidade que a produção de material didático tem que permitir a estudante com certas limitações para conseguir atingir um nível aceitável de aprendizagem. Por exemplo, no caso aqui do nosso podcast, eu não coloquei isso, mas quando eu sugeri transmitir os podcasts pela TV UFAM, a primeira coisa que o diretor da TV UFAM me falou foi: vocês têm alguém com linguagem de sinais nos vídeos, nos podcasts? Eu disse: nós não temos. Ele disse: é porque agora nós precisamos ter. Então, a acessibilidade hoje em dia é primordial na produção de material didático. Por isso também que eu gosto muito mais de audiovisual do que só aquele texto na tela. Eu gosto muito de livro. Eu prefiro um livro impresso do que um livro em tela. Mas eu gosto também de audiovisual. Só que nós não podemos ficar limitados agora a um recurso que não seja acessível a todos. Vocês já se viram nessa situação aí que eu coloquei? Alguém já se viu assim? O Micael está com a mão levantada? Quer falar, Micael? Não, prof, é aquela mão ainda, mas eu posso responder agora. Eu sim. Perguntando se eu já precisei fazer algo que envolva, que tenha que ter acessibilidade a algum trabalho, é isso? Não é assim, olha, você já se viu, por exemplo, numa sala de aula, de repente você quer entender o conteúdo, mas a forma como ele está sendo transmitido, você não consegue entender daquela forma. Você pensa assim: poxa, se fosse transmitido de uma outra forma, eu entenderia melhor. É isso. Sim, isso é muito normal, porque há uma diversidade de professores, né? E cada um com o seu método, entre aspas, infalível. Porque eu acredito nisso. Eu acho que o professor ele vai se aperfeiçoando desde a faculdade, e ano após ano ele fica nessa procura de que, nossa, como é que eu estabeleço o meu melhor método para isso? E aí a minha questão sempre foi matemática, né? Que sempre foi o meu ponto fraco, infelizmente, até hoje. E aí, por conta disso, eu sempre analisava e observava bem os professores de matemática. E entrava ano e saía ano, eu como estudante, né? E via assim, qual é o método que eu preciso entender isso. E eu tive anos que eu realmente não aprendi muito de matemática, não sei como eu passei. E teve ano que realmente eu aprendi o conteúdo, sabe? Eu, particularmente, assim, não tem muita lógica. Mas as professoras mais antigas, as que tinham mais tempo de profissão, assim, as mais experientes, conseguiam passar de uma maneira que eu entendia melhor. Acho que por causa que era o método delas, assim, com muita repetição, sem muita pressa de avançar o conteúdo, eu pegava mais. Já com as professoras assim que explicavam, aprendeu, não aprendeu, tu aprende o próximo conteúdo. Com esse tipo de professor, eu já, sabe, dessa maneira assim, empurrando, eu não conseguia aprender muito, não. Eu gostava mais da professora assim que a gente só sai desse conteúdo quando todo mundo entender. Era nesse método assim que eu aprendia melhor, porque o meu aprendizado nas exatas era bem devagar mesmo. Certo. Agora, você imagina, e você não tem limitações, eu acho, né? Não tem limitações físicas, né? Não tem isso, limitação isso não mental. tem. Você não tem. Agora, imagine uma pessoa que não consegue ouvir bem, não consegue raciocinar na mesma velocidade que os outros e não consegue também se expressar oralmente de uma forma mais... de uma forma em nível de igualdade com os colegas. Eu já tive alunos de jornalismo que eu tive que dar uma atenção especial. Eu acho que uns 5 alunos de jornalismo nessa situação.
por causa dessas limitações. Um deles não falava, e ele é aluno de jornalismo, e ele não falava. E ele não conseguia expressar, o trabalho tinha que ser oral. E ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, no reservado, dizendo a situação dele. E eu já, em sala de aula, já tinha percebido que ele tinha uma certa limitação. Mas é um aluno bem aplicado. E eu perguntei da coordenadora do curso como é que nós iríamos lidar com isso, como é que nós iríamos atribuir nota, porque nós, professores atuais, não estamos preparados ainda com essas situações de alunos em sala de aula. Uma vez eu estava ministrando, fui convidado para ministrar numa turma, e eu percebi que tinha uma aluna bem na frente, que ela era a que mais fazia pergunta, mais falava, e eu achei aquilo meio estranho. Depois eu vi que ela não enxergava, ela era cega. E a forma dela se comunicar era falando mais que os outros. E aí eu percebi a limitação dela e como ela, vamos dizer assim, como ela remediava essa situação para conseguir aprender, porque ela não estava enxergando. E eu não tinha percebido que ela não enxergava. Agora, o curioso disso tudo uma vez que eu estava no meio de um grupo de surdos, porque era um curso especificamente para linguagem de sinais, era um curso específico para surdos, e eu era o único ouvinte naquela roda. E eles conversavam entre si tranquilamente, e aquilo me deu uma agonia porque eu não entendia nada. E os surdos, eles não se consideram deficientes. Eles têm uma linguagem. A linguagem de Libras é uma língua oficial brasileira. E eles conversam entre si naturalmente. Eles se entendem. E eu era o único que não entendia. E aquilo me deu uma angústia de não estar entendendo nada do que eles falavam, e eles tranquilamente. Sabe? E eu fiquei lembrando disso quando eu comecei a escrever esse texto sobre acessibilidade. Eu disse, eu já me senti nessa situação. Eu falo, eu enxergo, eu escuto, né? Eu ando perfeitamente. Mas naquela situação, eu era o diferente no meio dos surdos. E essa situação foi uma dessas que me inspirou a fazer esse texto aqui sobre acessibilidade. Porque é muito estranho você estar num lugar que você quer entender e não consegue. Você quer se comunicar e não dá. E eles se comunicando bem e eu não. Fala aí, Micael. Não é interessante, prof, porque a partir desse momento que o senhor falou esse exemplo, eles passam, assim, com todo o respeito do mundo, eles passam a ter uma certa vantagem. Porque pense comigo, o senhor ficou inquieto, eu também ficaria bem angustiado de não saber o que está rolando ali no papo. Mas eles aprenderam a ler e escrever, né, nos signos, né, na escrita. E eles têm a língua de sinais. A gente só tem a escrita e a oralidade. Mas, ao mesmo tempo, eles acessam a nossa e a gente não acessa a deles, por nossa conta mesmo de não procurar. Então, eles dominam a nossa, a deles, e a gente só domina a nossa, a verbal. isso mesmo. Aí a gente precisa ir aprender a língua deles, né, para que a gente expanda, porque eles já expandiram. Não sei se faz sentido, mas foi o que passou na minha cabeça. É isso mesmo. É exatamente isso. E aí, imagine-se você nessa situação. Então, essa segunda unidade da nossa disciplina se volta exatamente para essa questão da acessibilidade do material didático, digital. E o digital agora tem várias vantagens, recursos que você pode lançar mão para produzir material que seja acessível a todos esse público, né? Vamos dizer assim. Só um momento aqui, deixa eu... E aí, vamos avançar um pouco, que já está ficando tarde, né? Nossa aula é só até às 10 e agora que nós começamos.
Temos aqui um fórum, certo? Que vocês precisam acessar. Vocês leem aqui o texto. Deixa eu ver aqui alguma coisa avançar que eu queira destacar para vocês sobre a questão da acessibilidade. No nosso texto, né, nós temos algumas sugestões de programas de recursos, né, para deficientes visuais, para estudantes surdos ou com deficiência auditiva, para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física. Tem algumas sugestões aqui. Por exemplo, no Word, já tem um recurso aqui que você pode exibir uma leitura avançada. Você tem um texto no Word e o próprio Word já lê para você. São vários recursos. E Mir Carlitos saiu da reunião. Poxa vida, acho que caiu o sinal dele. E nós também temos aqui uma parte sobre legislação e políticas públicas a respeito da acessibilidade. A lei que eu falei sobre vocês é a Lei 3.146. Todas essas informações aqui, com lei, com programas e tal, eu coloquei um link no texto que você vai acessar, e aquela linguagem hipertextual que eu falei lá no começo, certo? Isso aqui é um exemplo de uma linguagem hipertextual no digital. Você tem um link aqui no texto, você clica aqui e já vai lhe remeter lá na página, lá no site, onde está um exemplo desse assunto que eu coloquei aqui. Fala aí, Micael. Prof, o senhor está mostrando outra parte do texto, porque para mim, não sei se está acontecendo com os demais, mas está na introdução. É? Deixa eu ver aqui então, peraí, só um instantinho. Eu estava... Sim, eu estava... Acho que foi o sinal da internet que travou. Deixa eu acessar de novo. Introdução, aí, só um momento. Agora, está aparecendo? Sim. Ok, pois é. Passando aqui a introdução, então, voltando aqui um pouquinho, ó, temos aqui os exemplos práticos, né, sobre deficiência visual. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de alguns softwares para se trabalhar, certo? São leitores de tela. Existe esse aqui, o NVDA, o VoiceOver, né? Aí tem uma explicação aqui sobre o que é cada um deles. E aqui, vamos seguir. Ó, veja aqui um vídeo com um pequeno exemplo de como fazer a narração em VoiceOver. Todos, vocês já sabem, né? Já conhecem essa linguagem hipertextual aqui. O que tem aqui em verde com esse sublinhado são os links. Aí depois, quando vocês forem acessar o texto, vocês cliquem aí para irem até os exemplos. Estudantes surdos ou com deficiência auditiva, que fala sobre aquela lei que eu falei para vocês, né, a Lei 10.436. E outra coisa interessante aqui, a língua brasileira de sinais, apesar de ser brasileira, ela não é igual em todas as regiões, viu? Ainda tem essa complicação também. Alguns sinais que são para cá, para o Amazonas, para a região norte, não servem para outras regiões. Ainda tem mais essa. E principalmente para outros países. Os sinais são diferentes também. Então, nós temos que ter esse cuidado da língua brasileira de sinais. Por exemplo, se você for produzir um material didático com língua de sinais para outra região, você tem que saber quais são as expressões de sinais que correspondem ao nosso sinal lá na outra região. Geralmente, né, a linguagem, na sua maioria, os sinais são os mesmos, mas existem alguns que são diferentes de região para região. Por exemplo, um exemplo bem regional assim, de comida. Como é que você vai traduzir cachorro-quente, quicão, para uma outra região, que não sabe o que é o quicão?
certo? Aqui tem um link sobre inserção de janelas em livros também, vídeos educacionais que você pode acessar mais adiante. O item C aqui, pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física. E eu fui colocando no texto, em cada parte aqui, um link com algum programa, ou alguma menção, ou alguma explicação maior a respeito desse assunto. Isso é um exemplo de linguagem hipertextual, que quando você for produzir o seu material didático digital, você tem que lançar mão desses recursos. Vamos adiantar aqui. Estudante com dislexia, TDAH, outra dificuldade de aprendizagem também. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, o recurso no Word de leitura avançada. Vamos avançar aqui. São que horas, hein? Meu computador, só um momento aqui, eu vou abaixar aqui para ligar o meu computador na tomada, que ele está pedindo para ser ligado. Pronto, voltei. Vamos ver. Falamos sobre legislação aqui. Vamos avançar aqui, por favor. Vamos, computadorzinho, que já vai dar 10 horas. E todos nós temos que dormir cedo. Aqui ainda é sobre lei também. Desafio da inclusão no mundo online. Eu acho que esse desafio no mundo online, não estou afirmando que é. Pelos recursos disponibilizados já pela informática, né, eu acho que esse desafio é bem menor do que o desafio na vida, no cotidiano mesmo das pessoas. E aqui tem uma observação que eu achei interessante, olha, a acessibilidade digital envolve criar ambientes virtuais, sites, vídeos, materiais educacionais que possam ser utilizados por qualquer pessoa, inclusive com deficiências sensoriais, motoras, cognitivas ou intelectuais. Isso aqui vocês têm que ter em mente. Isso inclui elaborar materiais com recursos como legendas em vídeos, descrições em imagens, contrastes de cores adequado e a compatibilidade de leitores de tela para assegurar que todas as pessoas possam navegar, compreender e interagir com conteúdos educacionais online. Ao meu ver, esse parágrafo aqui que eu escrevi, ele resume bem a importância de se considerar como vou dizer assim, a importância de considerar o acesso à acessibilidade como algo bem importante, né? Todos esses recursos aqui, para que todas as pessoas possam ter esse acesso à aprendizagem. Vamos avançando aqui. Desculpa aí a pressa. Nós utilizamos a plataforma Moodle. O Moodle, deixa eu ver se eu consigo aqui acessar. Se vocês, algum dia, não sei se vocês já tiveram a experiência de montar uma sala de aula, essa aqui é o site da plataforma Moodle, que vocês... Essa plataforma, para mim, é uma universidade toda dentro de um software, dentro de um programa de computador. Porque pelo Moodle você pode controlar toda a vida acadêmica, tanto estudantil, a área estudantil, quanto a área administrativa, quanto o acompanhamento de documentação do aluno. O Moodle, ele tem uma infinidade de recursos. É uma universidade dentro do computador. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não, acho que eu não consigo voltar. Parou aí a transmissão, né? Ok. Então, deixa eu voltar de novo com a transmissão, que eu abri aquela janela. E aí fechou. Fechou o texto. Só um momento aí. Tarará. Ok.
Deixa eu acessar de novo aqui, rapidinho. Esperar ele aparecer. Vamos, apareça. Opa, apareceu. Apareceu para vocês aí? Então, estou tentando acessar aqui o texto da unidade 2. Cadê? Princípio de acessibilidade, mas não é isso que está aparecendo aqui para mim. Cadê você? Agora, ok. Vamos avançar aqui mais um pouco. Depois vocês deem uma lida. Esse texto está bem interessante sobre acessibilidade, certo? Com os links todos. E aqui uma observação. Seja prático. Insira legendas e transcrições nos vídeos e podcasts. Eu ainda não fiz essas legendas nos podcasts, porque eu sou sozinho para fazer todas as edições desse podcast. Eu tinha 2 bolsistas de jornalismo, mas um deles, infelizmente, teve um problema grave de deslocamento de retina, fez uma cirurgia, tem que ficar 2 meses de licença, aliás, por tempo indeterminado, porque ele fez uma cirurgia muito séria na vista, ele está com, tomara que isso não aconteça, mas ele está com risco de perder a vista do lado direito. Um aluno muito aplicado, inteligente, ele até aparece naquele vídeo, né? É o Ademar, o que usa óculos, infelizmente ele está com problema. E o outro é o Juan, que também aparece lá, que nesse semestre ele precisou sair do meu projeto para cumprir uma disciplina obrigatória na parte da tarde, e o nosso projeto era executado na parte da tarde. Então, eu estou sozinho para editar uns 30 vídeos, para vocês terem noção. E ainda não consegui fazer essa transcrição nos podcasts, né? Utilize contrastes adequados de cores, tamanho de fonte legível, isso é muito importante. Há algo também, animações que não causem desconforto visual. Às vezes a gente acha muito bonitinho colocar bastante animação na nossa apresentação, né? Algumas mãozinha aplaudindo e tal. Nós temos que ter cautela, muito cuidado para utilizar essas animações. Caso vocês queiram, a gente tem uma aula online, a gente pode fazer uma aula online sobre apresentação. Aliás, eu acho até muito importante, porque se vocês forem apresentar o trabalho de vocês lá no final do curso, vocês precisam ter uma aula sobre como fazer a sua apresentação. Ok? Agora, essa reflexão é bem interessante. Mais do que cumprir normas técnicas, trata-se de um gesto pedagógico e ético de inclusão. Mas, apesar da importância dos princípios da acessibilidade digital e da educação inclusiva, ainda há uma carência significativa de profissionais de educação devidamente formados para atuar. Vocês são professores, não são? A maioria, pelo menos. Vocês podem afirmar, não precisa nem me responder se não quiser, mas vocês podem afirmar que vocês têm condições de lidar com alunos nessas situações? Alguém aí tem coragem de afirmar isso? Olha, eu sei lidar com aluno surdo, eu sei lidar com aluno com TDAH, com um certo grau de autismo. Eu, pelo menos, eu não me sinto capacitado profissionalmente de trabalhar com alunos ainda nessa situação. Nós não temos ainda essa cultura, vamos dizer assim. Certo? Professor, eu acho que também, por exemplo, para comunicar com um surdo ou com um cego, a gente precisa treinar além de ter o curso. Eu já fiz curso de Libras 2, 3 vezes,
e já fiz Libras 1, 2, 3 para intérprete, e aí eu não consigo, eu não me sinto capaz de de dar o suporte necessário para um aluno, caso eu tenha um aluno surdo ou um aluno cego na minha turma, porque eu nunca tive, na verdade, né. Eu fiz o curso lá em 2015 e já estou com 10 anos depois de ter feito o curso, já fiz outros e tudo mais, mas mesmo assim eu não treino. Então, se eu não Uhum. treino, eu não tenho essa capacidade de comunicar. Mas eu acho que a partir do momento que você tem esse tipo de clientela, esse tipo de pessoa ali convivendo com você, ou seja, talvez na própria família, você começa a treinar essa comunicação. Mas para dar aula mesmo, eu acho que hoje, se fosse agora, aparecesse, eu não teria. Eu falo assim porque eu tenho alguns alunos que são autistas, de diferentes níveis, né, de autismo, e a gente acaba que no dia a dia, desenrolando ali algo para eles se sentirem mais à vontade e comunicarem com a gente, corresponderem com o que a gente está ensinando, mas, assim, meio que superficial. A gente acha que está fazendo certo, mas não tem ninguém ali para autenticar, entendeu? "Não, Ciane, você acertou, é assim mesmo", e até porque o autismo eles são eu já ouvi a expressão de uma mãe atípica que ela disse assim: "Não tem um tipo de autismo, são É. os autismos". Então, para a gente ter toda a expertise para lidar com toda essa diversidade, né, de de possibilidades, de dificuldade que a gente possa enfrentar como professor, eu acho bem difícil que alguém seja 100% capaz de fazer, tudo para atingir esses vários públicos. É verdade. E a questão do autismo, dependendo do grau, ela é tão sutil que às vezes a pessoa nem percebe, né, que a outra é autista. No caso do Messi, eu só fui saber que ele era autista porque eu vi uma reportagem. Não, o Messi é autista, eu não sabia. E às vezes algumas características, né, alguns sintomas de autismo são tão parecidos com alguns comportamentos nossos que às vezes eu ficava pensando, será que eu tive essa reação, será que eu sou autista? Aí uma vez eu fui fazer até teste para saber se eu era autista, aí não deu autismo, né? Mas eu tenho essa reação assim às vezes. Pô, mas o teste deu negativo, né? Mas e a gente tem que estar atento a essas sutilezas também do autismo, para você ver como é que nós temos que. Tu falasse aí desses diversos graus de autismo, e é por aí mesmo, nós temos que ter essa sensibilidade, e nós não temos nem a sensibilidade, nem o profissionalismo para lidar com essas situações. Olha só a condição de professor que nós somos, né? Hoje em dia, principalmente. Deixa eu avançar aqui. Vamos lá. Cadê a página? Aqui. Vamos. Está aparecendo uma página em branco agora, né? Deixa eu ver onde é que está essa página em branco aqui. Ah, é porque... Sim, chegamos ao final do nosso texto da unidade, é por isso. Deixa eu desligar aqui. E aí, pessoal, essa foi a nossa aula online de novo. Lembrando a vocês, os que quiserem participar do podcast final, vocês deem os seus nomes para nós agendarmos quais são os dias, né, de quem vai querer participar. Se eu não me engano, eu separei 3 ou 4 dias, dependendo da quantidade de vocês que quiserem, né, fazer os podcasts. Se vocês quiserem também, a gente marca uma reunião online para eu mostrar alguns tipos de apresentação e como você se
portar diante de uma apresentação oral quando você for apresentar, não sei se é um TCC agora no final do curso, né? Ou qualquer trabalho acadêmico que você for apresentar. Se vocês quiserem, a gente marca uma aula para eu mostrar aí, ó, ou dar algumas dicas para vocês, certo? Aí vocês falam com a tutora, marque aí, quem, dependendo, não precisa todo mundo participar da aula, só aqueles que quiserem, né, da aula de apresentação, de slide, de apresentação oral, e a gente marca um dia aí, vocês marcam as tutoras e elas me informam, certo? E desfaz-se agora a nossa rede de comunicação, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Leiam o texto, acessem os links, participem do fórum e até a nossa próxima aula, certo? Certo, professor. Boa noite. Muito obrigada pela aula. Boa noite. De nada. Deixa eu desligar aqui.